Pessoal, vamos então resolver questões de matriz de confusão. Vocês vão ver que precisaremos ficar familiarizados com as fórmulas, tá joia? Então, vamos lá. Ó, a matriz de confusão constitui um recurso, começando aqui pela Sebrasp, tá? A matriz de confusão constitui um recurso fundamental para a avaliação do desempenho de modelos de classificação. Olha, matriz de confusão são para modelos de classificação, no campo de aprendizado de máquina. Esse instrumento possibilita uma visualização precisa do comportamento do modelo frente às diversas classes, facilitando a identificação de erros de classificação. Nessa matriz, as linhas correspondem às classes reais. Então, olha só, as linhas aqui, ó, seriam aquilo que é real, ou seja, aquilo que efetivamente representa a realidade. E as colunas, as classes preditas. Então, as colunas aqui, ó, representam o que o nosso modelo está prevendo. Tudo bem? Às vezes vocês vão ver essa inversão, em que na linha vai ter o que o modelo previu e na coluna o que é a realidade. Mas esse aqui é o padrão, tá? Com base no texto e na matriz de confusão apresentados, julgue o item a seguir. Para a matriz em questão, o F1 score, que é a média harmônica entre precisão e acessibilidade, atingiu 67,5%. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui, pessoal? Nós vamos ter que calcular a precisão, calcular a acessibilidade e, então, calcular o F1 score. É conta. Vocês vão ter que fazer conta, tá? Tá aqui. Eu não vou ficar aqui fazendo conta com vocês, eu não vou perder esse tempo, né? Nem o meu tempo e nem o tempo seus. Vocês vão ter que fazer a conta aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é para matemática. Eu quero tentar trazer um raciocínio para que vocês não precisem decorar a fórmula. Ou que vocês decorem, decorar é preciso, né? Para muitas coisas. Mas pelo menos se eu tentar minimizar a dificuldade em decorar, já ajuda. Então olha só. Primeiro, o que é o F1 score, né? Ele vai ser 2 vezes a precisão vezes a acessibilidade dividido por precisão mais sensibilidade. Essa é a fórmula. Aqui decorem mesmo, né? Que eu não tenho muito o que fazer. Mas o que seria a precisão? Aí aqui dá pra gente raciocinar. A precisão, pessoal, ó, a precisão ele pega o verdadeiro positivo. Cadê o verdadeiro positivo? O verdadeiro positivo é isso aqui, ó. É o real positivo, ou seja, é o que na realidade é positivo, e o modelo previu como positivo. Então isso aqui é o verdadeiro positivo, tá? E aí vai ser, ó, a precisão é o verdadeiro positivo dividido por verdadeiro positivo mais falso positivo. O que é o falso positivo? O falso positivo é aquele que, ó, falso positivo, o que é? É aquele que o modelo identificou como positivo, mas era falso. Se o modelo identificou como positivo, mas era falso, quer dizer que na verdade era negativo. Então, na realidade, ó, ele é negativo. Então, aqui seria o nosso falso positivo. Por que é falso positivo? Porque, na verdade, é negativo, mas o meu modelo previu como positivo. Então, ele previu falsamente como positivo, porque na realidade é negativo. Então, a precisão, a gente vai pegar o verdadeiro positivo dividido pelo verdadeiro positivo mais falso positivo. A precisão, pessoal, lembrem lá. Eu vou prever, eu vou pegar tudo que o meu modelo previu como positivo, mas eu quero saber de fato do que ele previu positivo, quanto na realidade era positivo. Então, olha só, o que o meu modelo previu positivo, como positivo? Então, vai ser aqui, ó, vai ser essa coluna. Então, vai ser o verdadeiro positivo mais o falso positivo. Ele previu isso aqui como positivo. Mas o que de fato era positivo? O que de fato positivo é que o meu real positivo, VP. Então, essa é a fórmula da precisão. E nós vamos jogar na matemática, né? 60 dividido por 60 mais 20, que é o verdadeiro positivo mais falso positivo, vai dar 60 por 80, 75%. Eu falei, não vou ficar fazendo conta matemática aqui com vocês, não. Não é o foco. Então, a precisão é isso. Daqueles que o meu modelo previu como positivo, quantos realmente era positivo? Essa é a ideia. Vamos para a acessibilidade. A acessibilidade é o seguinte. De tudo que é realmente positivo, quanto que o meu modelo realmente previu como positivo? Ou seja, eu tenho 1000 amostras que são realmente positivas. Quanto dessas 1000 meu modelo realmente acertou que é positivo? Entende? Isso que é a sensibilidade. Então, olha só, se eu estou focando ó, em cima de tudo que é positivo, na realidade, na realidade, ó, o que é positivo aqui na realidade? Vamos voltar aqui para essa. Eu trouxe a tabela aqui só para ajudar vocês a visualizar, mas na questão não vai ter essa tabela. Por isso que eu estou raciocinando aqui com vocês em cima da tabela que a questão trouxe, tá? Então, olha só, a sensibilidade eu preocupo com os positivos, com os positivos reais.
Eu preocupo com aquilo que realmente é positivo. Então, o que é o real positivo aqui? Ó? O real positivo é aquele que realmente é positivo, que minhas amostras dizem que é positivo. Então, eu vou ter aqui, ó, o meu verdadeiro positivo, que a gente já viu que era verdadeiro positivo, né? Então, vou ter aqui o verdadeiro positivo mais isso aqui, ó, que é o nosso real positivo, mais 40. Mas o que é esse 40? Vamos entender o que é esse 40 aqui, ó. Veja que, na realidade, nós temos aqui algo que é positivo, mas o modelo previu que é negativo. Se o modelo previu que é negativo, quer dizer que isso aqui é um falso negativo. Por que é um falso negativo, pessoal? Porque o modelo previu como falso, mas na real é positivo. Então, ele previu como negativo, mas é falso que é negativo. Então, quer dizer que na real é positivo. Então, quer dizer que eu vou ter aqui o meu VP, né? Mais o meu FN, ou seja, essa linha aqui, né? Essa linha do real, do verdadeiro. Só que eu quero saber, tá, dentre aqueles que realmente são positivos, que é essa linha, quantos o meu modelo realmente classificou como positivo? Eu vou ter aqui, então, o meu modelo classificou como positivo, o VP. Então, na sensibilidade, eu vou ter VP sobre VP mais FN. E eu jogo na fórmula, vou chegar em 60%. Entendido? Então, tentem raciocinar em cima disso, tá joia? Se vocês acharem que vale a pena decorar, decorem. Eu estou tentando trazer uma lógica para vocês. E aí, pessoal, uma vez que a gente fez as contas, eu vou jogar no FU Score. Vou pegar duas vezes precisão, que foi 75, né, 0,75, vezes acessibilidade, que foi 0,60. Vou fazer essas contas aqui, vai dar 66,67, tá? Então tá errado, porque aqui ele falou que foi 67,5%, mas na verdade dá 66,67. Questão errada. Tudo bem? Tá, joia? Vamos lá. Próxima. Nessa matriz, vou economizar aqui texto, tá? Nessa matriz, as linhas correspondem às classes reais e as colunas às classes preditas, né? É o que a gente viu agora há pouco. Com base no texto e na matriz de confusão apresentada, julgo que o item a seguir. Inequivocamente, essa matriz de confusão refere-se a um modelo de aprendizagem de máquina supervisionada. Então, olha só, pessoal. Aqui em cima, que foi o texto que a gente já leu, ele fala que a matriz de confusão é um recurso fundamental para a avaliação do desempenho de modelos de classificação. Se está falando que é para modelos de classificação, classificação é supervisionada. E, de fato, matriz de confusão é para modelos de classificação, né? Então, supervisionado, certinho. Uma questão mais teórica, né? Trouxe aqui lá do nosso material, ó. A matriz de confusão é a ferramenta fundamental utilizada para avaliar o desempenho de modelos de classificação. Então, certinho. Para a matriz de confusão binária a seguir, o valor de acurácia do modelo é de 85%. E aí, pessoal, vocês lembram lá o que é acurácia? Aqui ainda foi bom, né? Porque falou o que é verdadeiro positivo, o que é verdadeiro negativo, ainda falou o que é falso positivo, falou o que é falso negativo. Nessa aqui, ó, a questão não trouxe, né? Ele só trouxe a tabela crua. Então, veja, por isso que eu raciocinei com vocês, porque olha só, nessa questão, vou aqui na questão original, ele não falou onde que é verdadeiro positivo, ele não falou onde que é falso negativo, ele não falou nada. Então vocês vão ter que saber chegar nesse ponto. Por quê? Vocês vão, para aplicar a fórmula, você tem que saber o que é VP, o que é FP, o que é verdadeiro positivo, o que é falso negativo. Então vocês vão ter que raciocinar em cima, né? Então aqui não trouxe. Ó, se você classifica isso aqui, por exemplo, como falso positivo, na hora que você jogar na fórmula, vai dar tudo errado. Tudo bem? Porque aqui é um falso negativo, ó. Então, essa questão aqui, o examinador ainda foi bonzinho, porque ele trouxe pra gente o que é FP, onde está o falso positivo, onde está o falso negativo, onde está o verdadeiro negativo, onde está o verdadeiro positivo. Então, por isso que na primeira questão eu raciocinei com vocês. Tá, esse valor aqui é falso positivo ou falso negativo? Vamos pensar. Tudo bem? Então, isso é importante. Então, aqui é a acurácia. E aí, pessoal, aqui foi bem mais tranquilo, por quê? A acurácia é o quê? É a quantidade de acerto do nosso modelo. Então, eu vou pegar o que o meu modelo acertou, o que o meu modelo acerta. É o verdadeiro positivo com o verdadeiro negativo. É a nossa diagonal aqui, ó. Então, meu modelo acertou, né? O VP mais o verdadeiro negativo, ou seja, ele acerta que é o verdadeiro positivo, que é o verdadeiro negativo, né? E ele vai dividir por tudo. Então, vai dividir por todo mundo, ó. VP mais FP mais FN mais VN, né? Então, vai dividir por tudo. Fazendo essa conta, ó, 85%. Então, matemática, essa é mais tranquila, né? Porque a acurácia realmente é ali o mais fácil da gente calcular e de visualizar. A acurácia é a quantidade de acertos do meu modelo. Ponto. Simples assim. Então, eu pego tudo que ele acertou e divido pela quantidade total de amostras. Então, questão certinha. A maioria das métricas utilizadas para avaliação da qualidade de um classificador em aprendizagem de máquina é obtida por meio da matriz de confusão. Então, a maioria das métricas utilizadas para avaliação da qualidade de um classificador, o que é um classificador, pessoal? É o nosso modelo de classificação ali, né? É o nosso...
É o nosso modelo matemático que está validando uma classificação, né? O modelo matemático gerado em uma classificação. Então, a maioria das métricas são obtidas por meio da matriz de confusão? Questão certinha, que é o que nós vimos, que é o que nós estamos vendo, né? É isso mesmo. A acurácia é uma métrica adequada para a avaliação de modelos quando não há desbalanceamento. Então, a acurácia é boa quando não há desbalanceamento de classes, pois reflete com precisão a capacidade geral do modelo de fazer previsões corretas. De fato, a acurácia ela vai verificar quantas previsões corretas ela é capaz de fazer em todas as classes. Agora, a acurácia de fato ela é adequada quando não há desbalanceamento? Pessoal, certinho. Lembram lá que eu trouxe para vocês esse exemplo aqui, ó? Essa aqui, ó, é uma amostra totalmente desbalanceada. Por quê? Olha só quantos negativos nós temos. Ó, no nosso real aqui, né? Vai dar 950. Porque ele pega 941 e 49. Já as nossas amostras foram positivas, aí pode ser positivo para uma fraude, positivo para uma peça defeituosa, positivo para detecção de uma doença, não importa, tá? Você pode usar trazer qualquer exemplo do mundo real aqui que vai se aplicar. Então, olha só. No caso aqui, ó, nas amostras, os valores que são, as amostras são negativas dá 950 e as que são positivas dá 7 mais 3, 10. Então, pessoal, olha o desbalanceamento aqui, ó. Ou seja, se eu pegar um modelo desse aqui, ó, basta eu dizer, eu chutar que eu prever que a maioria vai ser falso, que eu vou acertar muito. Porque 950 das 1000 amostras são falsas. Entende? Então, assim, a minha chance de acertar é muito grande. Basta eu pegar a classe majoritária que é de não, classe majoritária que 950 é tido como, por exemplo, peça defeituosa, e eu chutar que é peça defeituosa. Então, a chance de eu acertar é muito grande. Né? Então, assim, ao treinar o nosso modelo, ele não vai ter muita amostra de peças que não são defeituosas, né? Sim, aqui é peças não defeituosas, né? Usando meu exemplo aqui. Ele vai ter só 10 amostras de peças que são defeituosas, 10, e 950 amostras de peças que não são defeituosas. Então ele vai aprender muito em cima do que não é defeituoso. Ele pouco vai aprender em cima do que de fato é defeituoso, porque eu só tenho 10 amostras. Então meu modelo vai ficar desbalanceado. Então, não vai trazer uma representatividade real. Ele não vai ter a capacidade de entender bem o que é uma peça defeituosa, porque a amostra é muito pequena. Ele vai aprender muito em cima de peças que não são defeituosas. Né? E aí, bom, se eu tenho 950 que não são defeituosas, se eu chuto que a peça vai ser não defeituosa, eu vou acertar com uma taxa muito grande, porque eu tenho 950 aqui, ó, ele aprendeu, ele foi treinado com a chance muito grande de não ser defeituosa. Então, basta falar, chutar pela classe majoritária que a taxa de acurácia vai ser alta, eu vou ter uma grande chance de acertar. Então, não vai representar a realidade, porque na hora que chegar um valor real, ele não vai ter conseguido aprender bem. Porque ela aprendeu muito em cima das que não são defeituosas, mas aprendeu pouco em cima das que são defeituosas. Porque as que são defeituosas são só 10. Tudo bem? Então, a gente não pode lidar, a acurácia não é boa quando há classes desbalanceadas. Né? Então, ela não é adequada quando há desbalanceamento de classe. Ok? Espero ter ficado claro. Próximo. A matriz de confusão permite avaliar o desempenho de um modelo de classificação a partir da frequência de erros e acertos. O que vocês me dizem? Pessoal, questão certinha. Matriz de confusão, né? Ó, essa matriz, que é a matriz de confusão, eu peguei lá do nosso material, né? Essa matriz mostra o número de classificações corretas em relação ao número de classificações indicadas pelo modelo. A questão fala aqui, permite avaliar o desempenho de modelo de classificação a partir da frequência de erros e acertos. É isso, né, pessoal? Quando a gente está olhando lá verdadeiro positivo, falso positivo, verdadeiro negativo, verdadeiro positivo, opa, verdadeiro positivo, verdadeiro falso negativo, a gente está olhando justamente isso. Quanto que o modelo acertou da realidade? Quanto que o modelo previu como certo? Quanto que ele previu como errado? Então essas métricas aqui, ó, essas coisas, as métricas são todas embasadas em verdadeiro positivo, falso positivo, verdadeiro negativo, falso negativo, que vai trazer para a gente os nossos indicativos, né? De sensibilidade, de acurácia, de precisão e por aí vai. Então, questão certinha. Ó, a matriz de confusão a seguir apresenta 3 rótulos de classe. Os elementos diagonais representam o número de pontos para os quais o rótulo previsto é igual ao rótulo verdadeiro. Então, olha só. Ele está falando que na diagonal, ó, o previsto é igual ao verdadeiro. Então, olha só. Se o valor apurado, ó, se nós temos aqui, ó,
13 legumes, e o modelo previu, valor preditivo, né? Se o modelo previu que realmente são 13 legumes, quer dizer que ele acertou. Se o meu valor aqui de hortaliça ó, é 15 e o valor predito foi aqui também, ó, quer dizer que ele acertou, né? Então, é isso que a questão está falando. Ó, os elementos diagonais representam o número de pontos para os quais o rótulo previsto é igual ao rótulo verdadeiro. Então, aqui, a diagonal é aquilo que ela acerta, né? Enquanto qualquer coisa fora da diagonal teve um rótulo atribuído erroneamente pelo classificador. Exatamente, o que está fora aqui ó, é porque errou, teve algum erro. E ele pergunta, né? Quanto menores forem os valores diagonais da matriz de confusão, melhor o modelo adotado. O que vocês me dizem? Então vamos lá? Ó, não se esqueçam disso, pessoal. Quando a gente está olhando aqui a diagonal, independente se aqui vai ter mais colunas e linhas, tá? Por exemplo, aqui, ó, teve mais colunas, poderia ter aqui mais colunas, poderia ter aqui mais linha, não importa. Poderia ter um dessa forma aqui, ó. Ainda assim, os valores da diagonal, os valores da diagonal, que são aqueles valores corretos, ou seja, são aqueles valores que o meu modelo previu corretamente. Então, essa diagonal principal, ela é o mais importante. Então, de fato, ó, eu peguei aqui o modelo lá do nosso material teórico, mas é isso, ó. Por exemplo, essa diagonal aqui, ó, quer dizer que houve 71 verdadeiros positivos, ou seja, era positivo na real e o meu modelo acertou, e havia 848 casos que era na realidade negativo e o meu modelo classificou como não, acertou também. Então a diagonal é o que importa. E o que a questão está pedindo? Ó, quanto menores forem os valores diagonais, melhor o modelo adotado? Não. Quanto maior os valores diagonais aqui, ó, mais o meu modelo está acertando. Então a questão está errada. Eu quero maximizar a quantidade de acertos na minha diagonal. Isso quer dizer que o meu modelo está prevendo corretamente. Tudo bem? Então, questão errada. A acurácia de um classificador em um conjunto de teste pode ser sumarizada por uma matriz de confusão em que os valores das diagonais representam as classificações corretas. Bom, olha só, a acurácia em um conjunto de teste pode ser sumarizada por uma matriz de confusão em que os valores das diagonais representam as classificações corretas. A acurácia é isso, pessoal. Ó, a acurácia de um classificador pode ser sumarizada por uma matriz de confusão em que os valores das diagonais representam as classificações corretas. A acurácia não pode ser sumarizada só por isso, né? Porque eu tenho que pegar o que está verdadeiro positivo mais verdadeiro negativo, e aí eu vou dividir por tudo, né? Por toda a amostra. VP mais FN mais FP mais VN. Né? Então eu vou pegar tudo. Então a acurácia pode ser sumarizada por uma matriz de confusão em que os valores das diagonais representam as classificações corretas? Deixa eu pensar aqui, pessoal. A acurácia de um classificador pode ser sumarizada por uma matriz de confusão em que os valores das diagonais representam as classificações corretas? Deixe-me ver, agora eu fico um pouco na dúvida com essa questão aqui. Não adianta, né? A gente revisa, na hora que vai resolver, a gente esquece. Tá, pessoal. Tá, é porque assim, pode ser sumarizado? Eu acho que até que sim. O problema não vai ser esse. Agora que eu lembrei aqui, ó. É porque ele fala, nossa, a Sebrasp é terrível. Eu monto material, eu respondo antes de trazer pra vocês. Aí na hora que eu vou gravar, às vezes eu não lembro. Imagina na hora da prova, né? Que olha só, em que os valores das diagonais representam a classificação? Não, pessoal, é que é da diagonal principal. Essa diagonal. Não pode ser essa diagonal aqui não, ó. Esse é que é o problema dessa questão. Então a gente está falando da diagonal principal. Então, realmente, quando fala que pode ser sumarizado por uma matriz de confusão, pode ser sumarizado por isso. Em que os valores das diagonais representam a classificação correta. Se os das diagonais principais, aí beleza. Mas se ele falou só diagonal, aí é um problema, porque ele poderia estar falando dessa diagonal aqui, ó. E essa diagonal, na verdade, ela está falando dos casos que foram errados. Mas a acurácia, a gente quer ver os acertos, né? Se a gente quer ver os acertos, eu tenho que olhar para a minha diagonal principal. Esse que é o problema dessa questão. Então tá errado, beleza? É assim mesmo, pessoal. Essa matéria aqui, ela exige um poder de concentração para explicar para vocês absurdo. Eu termino as gravações aqui bem cansado. Então, é assim, tá? Eu sei que não é tranquilo, mas vocês vão pegando com calma, dê tempo ao processo, tá joia? E não sobrecarreguem a cabecinha de vocês, não. Até daqui a pouco, a gente volta com mais questões.